Você também já teve que reler um parágrafo várias vezes só para entender o que estava escrito nele? Isso acontece principalmente através de textos acadêmicos, não é mesmo? Bom, aí está o problema da comunicação. Isso acontece porque temos um viés cognitivo conhecido como a maldição do conhecimento. Para um cientista, contar a história da sua pesquisa pode parecer fácil, mas não é bem assim. O texto científico é um produto do fazer científico, que envolve encontrar soluções para problemas do mundo natural ou social. Parece simples, não é mesmo? Mas aí está o ponto crucial. Muitas vezes, os cientistas escrevem para outros cientistas de sua própria área de conhecimento e esquecem que seus textos podem ser lidos por pessoas de outras áreas ou mesmo por leitores não científicos. Então, qual é a origem da maldição do conhecimento na academia? Nossa hipótese é a de que os cientistas escrevem para outros cientistas e esquecem que outros leitores também podem ler seus textos. Mas não se preocupe, este módulo do curso de escrita científica vai discutir as implicações da maldição do conhecimento na construção do texto científico. Vamos estabelecer um paralelo entre a estrutura convencional prevista nas normas e o padrão narrativo que está implícito ao processo de pesquisa. E com isso, vamos propor estratégias linguísticas e cognitivas que podem auxiliar a escrita e a leitura de textos acadêmicos de maneira mais motivada e menos arbitrária, com mais lógica e criatividade. Então vamos lá, prepare-se para se tornar um verdadeiro mestre da escrita científica. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um fenômeno muito interessante que ocorre na comunicação científica, que chama a maldição do conhecimento. Ele acontece quando a gente sabe tanto sobre um assunto que fica difícil se colocar no lugar de alguém que não sabe nada sobre ele. É como se a gente fosse vítima do nosso próprio conhecimento. Vamos pensar num exemplo prático. É como ensinar alguém a andar de bicicleta. Para você que já sabe andar, é fácil, o equilíbrio ocorre de maneira inconsciente. Mas para a pessoa que nunca andou antes, costuma ser uma tarefa muito difícil. Ela não tem a mesma confiança e memória muscular que você tem. Você precisa ser paciente e explicar passo a passo como se faz, fazendo exercício para lembrar como era não saber andar de bicicleta. Outro exemplo é quando estamos ensinando um assunto complexo para alguém que não tem a mesma formação que nós. Seria como um matemático tentando explicar o teorema de Pitágoras para alguém que ainda não entende multiplicação. Para o matemático, o teorema pode parecer fácil e básico de entender, mas para alguém sem repertório matemático será algo incompreensível. A maldição do conhecimento também pode acontecer quando escrevemos textos. Às vezes estudamos tanto sobre um assunto que achamos que todo mundo vai entender do mesmo jeito que a gente. Mas não é bem assim. Podemos esquecer como era não saber. É preciso escrever de forma clara e objetiva para que seu público-alvo possa entender. Então lembre-se, não achem que todo mundo sabe o que você sabe. É importante lembrar que nem sempre a solução é explicar tudo nos mínimos detalhes, mas sim tentar encontrar uma linguagem que seja clara e acessível para a pessoa que está recebendo a informação. Afinal, todos nós já passamos por situações em que nos sentimos perdidos, porque alguém falou algo que não entendemos e isso pode ser frustrante. Imagine que você é um cientista escrevendo um artigo sobre sua pesquisa para um jornal científico. Você passou anos estudando e trabalhando em seu campo, tornando-se um especialista no assunto. Quando você está escrevendo seu artigo, pode ser fácil esquecer que nem todos os pesquisadores são especialistas como você, ou também não são da sua área. É comum ter dificuldade para comunicar informações a alguém que não possui o mesmo conhecimento que você. Você pode assumir que seu leitor sabe mais do que ele realmente sabe e deixar de explicar informações importantes. Isso pode ser particularmente problemático em textos científicos, onde o jargão técnico é comum e muitos leitores não possuem o mesmo nível de conhecimento especializado do autor. Por exemplo, um físico mais avançado em seus estudos pode escrever em seu artigo o termo condensado de Bose-Einstein, ou princípio da incerteza de Heisenberg, sem considerar que seu leitor pode ser iniciante ou de área correlata e não sabe o que são esses termos. A maldição do conhecimento também pode se manifestar de outras maneiras. Às vezes estamos tão familiarizados com o nosso próprio trabalho que perdemos a capacidade de ver as lacunas em nosso próprio raciocínio. A gente pode presumir que o leitor fará conexões que não são claras em nosso texto, deixando o leitor confuso e desorientado. Além disso, a maldição do conhecimento pode dificultar a seleção de informações relevantes para incluir no artigo. O autor pode presumir que certas informações são importantes ou óbvias e, portanto, não incluí-las no texto. No entanto, essas informações podem ser cruciais para os leitores que não possuem o mesmo nível de conhecimento do autor. Para evitar a maldição do conhecimento, os autores devem fazer um esforço consciente para escrever para seu público-alvo. Eles devem lembrar que nem todos os leitores possuem o mesmo conhecimento especializado e tentar explicar termos técnicos ou fornecer definições claras. Os autores também devem revisar cuidadosamente seu trabalho para garantir que todas as informações importantes sejam incluídas e que seu raciocínio seja claro e lógico.
Resumindo, a maldição de conhecimento pode ser uma armadilha perigosa para nós pesquisadores. É importante lembrar que nem todos os leitores têm o mesmo nível de conhecimento e comunicar informações considerando as pessoas que compõem nosso público leitor. Na última aula, discutimos como a maldição do conhecimento pode afetar negativamente a comunicação científica. Agora, vamos explorar uma solução proposta por Steven Pinker para minimizar esses efeitos, considerando o público-alvo ao escrever um texto científico. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a linguagem técnica é essencial para o avanço da ciência e para a precisão dos textos científicos, mas isso não significa que ela deve ser incompreensível. Por isso, é preciso encontrar um equilíbrio entre a precisão e a clareza na linguagem utilizada. Ao comunicar a ciência, é importante lembrar que o público-alvo pode variar amplamente em termos de conhecimento e experiência prévia na área. Isso significa que o autor deve se esforçar para adaptar sua linguagem e estilo de escrita de forma a tornar o texto acessível e compreensível para uma ampla gama de leitores. Por exemplo, se o público-alvo é composto principalmente por especialistas, o autor pode usar termos técnicos mais avançados e se aprofundar em detalhes específicos. Por outro lado, se o público-alvo é composto por leigos na área, o autor pode evitar jargões técnicos e explicar os conceitos de forma mais clara e simples possível. Mas como na maioria das vezes não temos como prever nosso público-alvo no geral, devemos considerar a média ao escrever. Devemos sempre nos esforçar para fornecer um contexto adequado para os conceitos e resultados apresentados em nosso texto. Isso pode incluir uma breve revisão da literatura relevante, uma explicação dos métodos e técnicas usados no estudo e uma descrição clara dos resultados e conclusões obtidos. Outra forma de tornar a comunicação científica mais acessível é usar exemplos concretos e ilustrações para explicitar conceitos abstratos e complexos. Isso pode ajudar o leitor a visualizar melhor o que está sendo descrito e a compreender o assunto com mais facilidade. Por fim, é importante sempre revisar o texto com um olhar crítico, buscando eliminar termos desnecessários e frases confusas. A revisão também é uma oportunidade para avaliar se o texto está estruturado de forma clara e coesa, facilitando a compreensão do leitor.